Estimados amigos, camaradas, uma saudação a todos vós, com a vossa presença nesta iniciativa. Queria começar por dizer que as minhas palavras quase que seriam dispensáveis, tendo em conta as duas intervenções aqui realizadas, mas há uma particularmente que me chamou a atenção. Foi a intervenção da jovem em representação da JCP e aqui a falar da iniciativa das mulheres. E tem tanto mais interesse quando olhamos para essa jovem e ouvimos sistematicamente anunciarem o fim do PCP e da CDU porque falta a juventude, porque a juventude, tanto já não é atraída pelo PCP, pela CDU. Pois aqui está uma grande resposta. A iniciativa das mulheres, de forma diferente, é verdade, mas vai realizar-se. Vai realizar-se porque nessa iniciativa os jovens cada vez tomarão mais o pulso e serão aqueles que no futuro garantirão o sucesso da iniciativa das mulheres aqui do Porto. Em segundo lugar, uma nota para este elemento de termos realizado esta iniciativa. O ano passado não realizámos. E foi assim como que uma certa carência, tendo em conta alguém como eu, que há muitos e muitos e muitos anos tem participado nesta iniciativa, mas que foi impedida pela epidemia no ano passado. Mas realizá-la nestas condições também demonstrou esta lição e ensinamento, que é, se tomarmos todas as medidas de proteção necessárias, que são conhecidas, nós temos condições para retomar a vida, o gosto de viver, sacudir o medo, ter capacidade de intervenção, participar, portanto, no que é a nossa vivência comum. E aqui esta iniciativa ao ar livre, com todas as condições, com toda a segurança, demonstra que mesmo neste quadro epidémico é possível viver, é possível participar, é possível voltar a uma vida normal dentro desta situação que vivemos. É verdade, estamos numa situação, em termos sanitários, complexa, difícil. Nós temos que continuar a travar este combate, o combate à Covid-19, e por enquanto nada provou, a não ser a ciência, os homens da ciência, a não ser os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, se demonstrou que a melhor solução e aquela que temos que assumir, portanto, de corpo inteiro, é o processamento da vacinação célere, rapidamente, para que os portugueses fiquem mais protegidos, tendo em conta a epidemia. E aqui o primeiro problema: faltam vacinas. Faltaram vacinas. E isso levou a situações que poderiam ter sido evitadas se o Governo tivesse aceito a nossa proposta da procura de vacinas noutros produtores, coisa que nunca foi admitido em nome dos interesses das multinacionais, particularmente americanas, e particularmente tendo em conta as imposições da União Europeia. E hoje, afinal, aqueles que nos dizem, portanto, é preciso vacinar, pivotearam, hesitaram, não pressionaram e não foram à procura de vacinas onde elas existem para permitir mais segurança aos portugueses. E esta lição, este ensinamento, deve levar-nos cada vez mais a insistir nesta ideia. Protejamo-nos, tomamos as medidas que são necessárias, mas não encontrem falsas soluções, confinamentos contraditórios, situações, medidas que as pessoas não entendem, ficam confundidas, porque o grande problema é este mesmo, é que não vai lá com confinamentos do arranca-para. Isto vai lá
é com o apoio e as medidas de proteção, mas fundamentalmente vacinas, vacinas, vacinas para resolver este problema. Camaradas e amigos, a epidemia tem as costas largas. Não podemos subestimá-la, é verdade. Mas neste período não foi só desgraça, não foi só dificuldades. Houve muitos que se aproveitaram e bem da situação, reforçando as suas fortunas. Veio um número que fala por si. Diz uma estatística que neste período 19 mil novos milionários existem em Portugal. Mas, simultaneamente, neste período, temos mais 400 mil pobres no nosso país. E isso demonstra que, afinal, isto não esteve mal para todos. Que os grupos económicos, os grandes interesses, aproveitaram a maré, aproveitaram a onda para conseguir reduzir salários, alterar horários, despedir, numa situação dramática, em que se não fossem as propostas do PCP, em que, por nossa iniciativa, 800 mil trabalhadores receberam, 350 mil trabalhadores receberam o salário por inteiro, que estavam em regime de layoff, em que houve um aumento, pequeno, é verdade, para 1.900 reformados, por iniciativa do Partido Comunista Português. Até uma medida aparentemente singela de permitir que 19 mil crianças estivessem em creche gratuita neste período, para além do apoio social que resultou dessas medidas, dessas propostas do PCP. Sim, é verdade, foi curto, mas imaginemos a situação se não tivessem sido estas propostas que acabaram por ter acolhimento, embora um bocado contrariado por parte do governo do PS. E é neste quadro que a questão está colocada, que é de saber se esta crise sanitária atinge todos por igual. E não atinge. Depois há muita esperança aí, que agora vem aí rios e rios de milhões e milhões de euros para resolver a situação. Mas para onde é que eles estão a pensar dirigir o dinheiro? É o governo que decide? Não é. Quem decide para onde ele vai é a União Europeia. E sabemos dos critérios da União Europeia. Quem é que neste quadro vai sair beneficiado? Não é por acaso, camaradas e amigos, que, por exemplo, as confederações patronais estão a criar uma cúpula, uma estrutura, para ir tratar de fazer contas para ver o patacami e patacati. E, nesse sentido, até aparecem alguns ex-governantes da direita que veio à praça pública dizer: bom, isto é preciso acabar com o milho aos pássaros. Foi esta a expressão do senhor. A quem é que ele se estava a referir? Quais são os pássaros? Quais são os pardais, melhor dizendo, para corresponder ao ditado popular? Pois a verdade é que por detrás desse senhor estão os passarões, estão os pardalões, estão aqueles malros que sempre, mas sempre estão a enganar os pardais. Porque eles, quando falam em pardais, estão a pensar nos pequenos e médios empresários, estão a falar nos pequenos e médios agricultores, estão a falar dos pescadores e dos apoios que lhes faltam. É disso que se trata. Portanto, querem que o bolo fique todo nas mãos dos poderosos, dos grandes grupos económicos, dos grandes grupos financeiros. E é por isso que nós temos que continuar, portanto, a lutar para que esses fundos que se vierem para Portugal seja para investir nos portugueses, seja para investir na dinamização da nossa economia, no seu desenvolvimento, e não para que os tais pardalões arrecadem os milhões e os centenas de milhões e os milhares de milhões que são anunciados para vir aqui. Camaradas e amigos, vivemos uma situação difícil, mas do nosso ponto de vista temos que continuar a acreditar que é possível uma vida melhor para Portugal, tanto e para os portugueses. E por isso mesmo nós consideramos que é tempo de valorizar os salários, designadamente o salário mínimo nacional,
da importância do reforço dos direitos, o direito de contratação coletiva, o direito a ter um horário justo, digno, o direito a ter direitos, como a nossa Constituição da República aponta. Então, esta é a proposta do nosso partido, que é da necessidade de combatermos este cancro que são os déficits estruturais que existem no nosso país. Desafio a vossa reflexão por 10 segundos. Como é que um país pode se ingrar se, neste caso concreto, tem déficits estruturais, déficit alimentar, déficit tecnológico, déficit energético, déficit, enfim, déficit produtivo? Estamos dependentes do estrangeiro, mesmo nestas zonas críticas como é a alimentação. Como é que é possível que um país como o nosso, com as características como o nosso, tenha de estoque trigo que dá para 15 dias? Não estou a encurtar as coisas. Para 15 dias, porque não temos reservas, porque não produzimos aquilo que nos obrigam a comprar lá fora. Mas é assim, é nas infraestruturas, é no reforço do Serviço Nacional de Saúde, na educação, que são precisas medidas estruturantes, medidas de fundo que continuam a não existir, porque de facto este governo não é capaz, nem quer praticar e desenvolver uma política alternativa, patriótica e de esquerda tão necessária para o nosso país. E é neste quadro que vamos ter as eleições autárquicas. Eleições de grande exigência, eleições que nos dão esperança, ouvindo aqui a nossa jovem, ouvindo a camarada a anunciar, portanto, os candidatos com 20 e tal anos. Isto é bom, isto dá-nos ânimo a nós próprios. E é preciso que esse ânimo se traduza em prática, em formar as listas, entregá-las, de formação dos nossos programas eleitorais, com base no projeto da CDU, porque isso é uma marca da diferença. As outras forças políticas até têm bons candidatos, em alguns casos. Há uma coisa é que não têm projeto. Vão anunciando esta ou aquela medida avulsa, esta ou aquela medida desgarrada, mas não têm um projeto com que se comprometam para que as populações possam refletir sobre esses mesmos programas ou na sua ausência. E é esta diferença de termos um projeto ao serviço das populações, ao serviço das terras, das cidades, ao serviço das regiões, palavra proibida, em que cada vez mais se assiste a esta cena repetida de que depois das eleições autárquicas e quando se começam a aproximar, lá vem o tema da regionalização. E quando chega às vésperas das eleições, todos se esquecem, todos não. Aqui no Porto, designadamente, há vozes que falam abertamente da necessidade da regionalização. Mas os partidos políticos, os que consideram que era importante a regionalização, agora estão na fase... Não, é preciso a descentralização. Mas descentralizar o quê? Descentralizar os custos com a saúde, descontar, portanto, os encargos com o ensino, com a segurança social. Isto chamam eles de descentralização. Mas a verdade é que temos um país cada vez mais assimétrico, cada vez mais injusto para a sua população, tendo em conta que essa regionalização que está prevista, não foi o PCP que inventou a regionalização. Foi um normativo constitucional aprovado pelo PS, PSD, CDS e, naturalmente, pelo PCP. Já se esqueceram, porque não querem essa responsabilidade, querem transferir responsabilidades para as autarquias para que o Estado, o Governo, não tenha que assumir essas mesmas responsabilidades. E esta é outra batalha que temos de travar durante a campanha eleitoral, da necessidade, de facto, da regionalização para o nosso país. Sim, camaradas, temos confiança. É uma batalha muito difícil, muito exigente, tendo em conta a realidade. Mas precisamos dos nossos bons candidatos. Mas precisamos, fundamentalmente, que cada um de vós
se sinta como um candidato da CDU. Dar a sua contribuição, a sua opinião, intervir, praticar, agarrar num jornal, ir para o esclarecimento, para o contacto direto, olhos nos olhos, porque nós temos uma vantagem. É que nós queremos vitórias no poder local para beneficiar os trabalhadores e o povo. Característica, aliás, da CDU, onde foi e é governo reconhecido por amplas massas, por um vasto conjunto de portugueses que não são nem do PCP, nem do PEV, nem da intervenção democrática. São cidadãos independentes, muitos deles, que encontram na CDU o voto certo, o voto seguro, que lhe dá tranquilidade de, independentemente do resultado, saber, fiz a minha obrigação, preocupei-me com a minha terra, preocupei-me com o meu país e, por isso mesmo, o voto foi sempre e sempre será bem aplicado. Confiança é a palavra, sim. Confiança de que, com a nossa luta, a nossa intervenção, haveremos de conseguir uma vida melhor, um mundo melhor. Não é ficar na expectativa, é intervindo, participando, sacudindo o medo. Eles fizeram tudo por tudo para que nós ficássemos confinados, fechados, com um ambiente quase de terrorismo psicológico, com efeito em muita gente que se assustava com a violência que era desencadeada particularmente por certos setores da comunicação social. Pois nós, com a nossa persistência, a nossa luta, demos coragem a outros. Aliás, não o primeiro nem o segundo, que muitas vezes chegam e nos dizem que tiveram medo da epidemia. Ficaram em casa. Mas depois viam o secretário-geral andar aí por tudo o que é sítio e diziam: eu tenho a tua idade, então eu estou em casa e tu andas aí por todo o lado. Pois agora também saio de casa para participar nesta batalha da CDU. Este deve ser o espírito. Deve ser o espírito que nos anima, travando este combate, e por isso eu valorizo tanto a intervenção da nossa jovem, e por isso valorizo tanto a participação dos jovens, que recentemente no seu congresso deram uma demonstração de que se desiludam aqueles que vão anunciando a extinção do PCP, da CDU, porque aqui estamos para durar, e estamos para lutar, e estamos com um sentido de confiança, de esperança, de que isto não há de ser sempre assim. Esperança, sim, camaradas. Esperança porque há uma razão que nos assiste. É a nossa luta, os nossos objetivos, o nosso projeto. Vai valer a pena votar na CDU. Vai valer a pena ganhar mais um amigo para votar na CDU. Tínhamos essa confiança, na certeza que vai ser duro como punhos, mas alguma vez tivemos a vida fácil. Nunca tivemos, camaradas. Mas é com este sentido de combate, de confiança e de esperança que vocês estão responsabilizados, na certeza de que a população do Porto, mais uma vez, vai demonstrar a sua expressão na CDU com esse sentimento de alegria, de esperança e de confiança. Vale a pena. Viva a CDU!